Ora bom, aquilo que eu vou dar hoje é a composição, digamos assim, da cúpula do Conselho Estratégico Nacional, porque como tive a oportunidade já de explicar, pretende-se que o Conselho Estratégico Nacional depois seja desdobrado à escala distrital. Tem 16 pelouros e depois pretende-se que grande parte destes 16 pelouros tenham esse desdobramento distrital, pelo que, no fim, a composição deste Conselho Estratégico Nacional será de umas largas dezenas de pessoas, para não dizer, inclusive, umas largas centenas de pessoas. E então agora, pelouro a pelouro, eu vou dar o nome do coordenador, ou da coordenadora e do porta-voz, ou da porta-voz, sendo como tive a oportunidade também já de referir algumas vezes, pretende-se que a figura do coordenador seja alguém com mais experiência, com mais currículo, e a figura do porta-voz seja alguém mais jovem e mais disposto para o combate político direto. Nos assuntos europeus, o coordenador é Isabel Meireles e a porta-voz é Mara Ribeiro Duarte. Nas relações externas, o coordenador é o Tiago Moreira de Sá e a porta-voz é a Diana Soller. Nas finanças públicas, o coordenador é o Álvaro Almeida e o porta-voz é o Joaquim Sarmento. Na reforma do Estado, autonomias e descentralização, o coordenador é o Álvaro Amaro e o porta-voz é o João Paulo Barbosa de Melo. Na Defesa Nacional, o coordenador é o Ângelo Correia e o porta-voz Jorge Neto. Na Justiça, Cidadania e Igualdade, o coordenador é Licínio Lopes Martins e a porta-voz Mónica Quintela. Na Segurança Interna e Proteção Civil, o coordenador é José Matos Correia e o porta-voz José Manuel Moura. Na Agricultura, o coordenador é Erlindo Cunha e o porta-voz João Paulo Gouveia. Nas Infraestruturas e Coesão do Território, o coordenador João Falcão e Cunha, porta-voz Vladimiro Feliz. No Ambiente, Energia e Natureza, coordenador Ana Isabel Miranda, porta-voz Salvador Malheiro. Na Economia, Trabalho e Inovação, coordenador Rui Vinhas da Silva, porta-voz Luís Todobon. Saúde, coordenador Luís Filipe Pereira, porta-voz Ricardo Batista Leite. Solidariedade e Sociedade de Bem-Estar, coordenador José Silva Peneda, porta-voz António Tavares. Educação, Cultura, Juventude e Desporto, coordenador David Justino, porta-voz Cláudia André. Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, coordenador Maria da Graça Carvalho, porta-voz Filipa Roseta. Assuntos do Mar, coordenador Regina Salvador, porta-voz Cristóvão Norte. O coordenador geral do Conselho Estratégico Nacional é o professor David Justino. Estes pelouros à escala nacional, que é o que aqui estão a ver, estão dois deles sediados em Coimbra, que é a Reforma do Estado, Autonomias e Descentralização, e a Justiça, também em Coimbra, com Licínio Lopes Martins e Mónica Quintela. No Porto estão dois, que é Infraestruturas e Coesão do Território e Solidariedade e Sociedade de Bem-Estar. Em Viseu está um, que é Agricultura, Alimentação e Florestas, e em Aveiro está também um, que é o Ambiente, Energia e Natureza. Todos os demais estão em Lisboa, à exceção das Finanças Públicas, que de certa forma é misto, porquanto o coordenador é do Porto e o porta-voz é de Lisboa. A primeira reunião do Conselho Estratégico Nacional terá
com alto grau de probabilidade de lugar no próximo dia 21 de abril, na cidade de Coimbra. Ainda sujeito a confirmação, mas praticamente certo que será sábado 21 de abril em Coimbra. Entretanto, como são 32 currículos, se forem ao site do partido, neste momento têm já no site do partido os currículos de cada um destes 32 elementos. Não sei se tem alguma questão. Sim. Por aquilo que reparei, alguns dos coordenadores são ex-ministros que já pertenceram a governos do PSD ou integrados pelo PSD. Há aqui renovação ou é uma continuidade de rostos dentro do partido? Há aqui uma renovação. E a renovação que há aqui é justamente a capacidade de nós sabermos equilibrar a experiência e o saber e a ponderação com aquilo que é a vontade e a dinâmica própria de quem é mais jovem. Eu acho que uma sociedade se constrói juntamente com estes dois fatores, com a experiência acumulada de quem já viveu as situações e, ao mesmo tempo, com quem é mais jovem, tem mais ambição, mais vontade, mais força. É da conjugação destes fatores que nós conseguimos construir uma sociedade como deve ser e, portanto, este equilíbrio entre a experiência e o saber e a vontade, e saber também, com certeza, e a vontade, é que faz o equilíbrio natural. Deitar fora quem é novo ou deitar fora quem é menos novo não é a solução ideal para fazer uma sociedade avançar. Doutor Rodrigo, tendo em conta que a apresentação deste Conselho Estratégico coincide com o momento em que se ouvem divergências na maioria de esquerda sobre o orçamento do Estado e que até se discute um cenário de eventual chumbo, não teme de alguma forma que este Conselho Estratégico possa ter de acelerar o processo de preparação do programa eleitoral até tê-lo pronto mais cedo do que previsto? Eu não lhe vou responder a nenhuma questão de ordem mais conjuntural, compreendo a sua pergunta, mas a sua pergunta nas entrelinhas está uma outra questão. Porque hoje eu quero me concentrar aqui justamente na questão do Conselho Estratégico Nacional. Isso que me está a perguntar vai ter efeito hoje é quinta-feira, amanhã já vai ter a apresentação do Programa de Estabilidade e provavelmente vai-me poder fazer uma pergunta parecida com essa a partir da manhã. Hoje, se não se importam, eu concentrava-me aqui no Conselho Estratégico Nacional. Eu queria perguntar se você pode indicar-nos algumas das personalidades independentes que farão parte da Comissão Consultiva, não é? A Comissão Consultiva ainda, as pessoas da Comissão Consultiva ainda não estão convidadas. O professor David Justino e eu próprio temos uma lista para contactar as pessoas, mas ainda não está ninguém contactado. Digamos, é uma tarefa que depois faremos em breve. Estes três nomes que estão aqui na dependência do professor David Justino serão adjuntos? Exatamente, uma espécie de pessoas que o vão ajudar na coordenação geral do Conselho Estratégico Nacional. Desde que anunciou este Conselho Estratégico, demorou um mês a apresentar os nomes. Teve dificuldade em arranjar estes nomes? Não é só para este efeito, seja para que efeito for, eu já tenho outras experiências no passado, quando nós temos de arranjar 32 nomes que preferencialmente queremos distribuídos geograficamente, que queremos que conciliem o saber e a experiência com a juventude, que tenham de estar disponíveis para a vida pública, principalmente para dar a cara na vida pública. Eu acabei de anunciar 32 nomes. Os senhores e as senhoras podem pôr os nomes no jornal e, portanto, podem publicá-los. Portanto, são nomes conhecidos, passam a ser conhecidos, é que já não são, muitos já são conhecidos. Hoje em dia não é fácil nós conseguirmos conjugar estes fatores todos e demora naturalmente algum tempo. Ainda assim, não me parece que tenha demorado tanto tempo assim como isso, porque se eu tomei posse, digamos assim, no dia 18 de fevereiro, também não comecei logo no dia 19, não é? Como devem calcular. Não é? Eu queria perguntar se o Conselho Estratégico tem alguma regularidade, vai ter alguma regularidade nas reuniões e na prática como é que vai funcionar? O porta-voz, por exemplo, estará habilitado a fazer declarações à comunicação social sobre determinados assuntos? Com certeza. O Dr. Rui Rio pode remeter para ele esses assuntos? Como é que isto funciona? Exatamente. Aquilo que se pode considerar plenário, digamos assim, do Conselho Estratégico Nacional, que é aquilo justamente que vai reunir no dia 21 de abril, não terá muitas reuniões, não precisará de reunir muitas vezes. Agora, aquilo que tem de reunir mais vezes são as equipas do ponto de vista setorial.
uma vez constituídos os conselhos a nível distrital, e esses conselhos a nível distrital vão ter o seu próprio coordenador, naturalmente, a interação entre o coordenador nacional da saúde, imagine, e os diversos coordenadores da saúde ao nível distrital, aí é que tem de haver um entrosamento muito mais próximo. E tem de haver também um entrosamento próximo entre aquilo que é a cúpula do Conselho Estratégico Nacional, do Sr. David Justino, e de mim próprio. Portanto, funcionará mais desta forma do que em plenário completamente aberto, como se compreenderá. A questão do Conselho Consultivo, isso terá muito poucas reuniões, 1, 2 reuniões por ano, apenas para ouvirmos a opinião das pessoas, e aí sim o nível etário será provavelmente mais elevado, no caso do Conselho Consultivo, como é evidente. Não é? Isso é comum. Os nomes Sim. normalmente significam qualquer coisa. Imaginando a Primeira-Ministra formar um governo, iria dar um Ministério o nome de Solidariedade e Sociedade de Bem-Estar, e já agora porquê? Posso dar e posso não dar, depende. Lá pelo facto de estar aqui não quer dizer que o nome seja este, mas podia ser este, porque não? Solidariedade e a sociedade do bem-estar, que é isso no limite que todos andamos aqui a fazer na política, a procurar a sociedade do bem-estar. É uma forma de ver as coisas. Mas não quero dizer, mas deixe-me dizer, aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte. Eu já vi em diversas notícias chamar a isto o Governo Sombra. Eu admito que para efeitos de notícia seja mais apelativo o nome de gabinete ou de Governo Sombra. Mas não é um Governo Sombra, até porque se fosse um Governo Sombra, a seguir se calhar podíamos fazer uma crítica grande, é que eu depois tinha um Governo Sombra com umas centenas de pessoas, não é? Porque o Conselho Estratégico Nacional convém que movimente centenas de pessoas, convém que eu, em Évora e em Beja e em Faro, tenha os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde envolvidos em debater as questões de saúde, quer a nível local, quer a nível nacional. Porque, como eu tenho dito, porque é que um professor de Vila Real não tem para o sistema educativo tão boas ideias quanto um professor do Porto ou de Lisboa. Tem de ter um novo espaço de militância. Com isto pretende-se, não com isto que agora divulguei, que é a cúpula nacional, mas depois com a vertente distrital, aquilo que se pretende é um novo espaço de militância dentro de um partido político em Portugal. Em vez de ser só aquela lógica da concelhia, da freguesia e da distrital, termos também aqui um espaço onde as pessoas possam militar em razão daquilo que são os temas que mais gostam, que mais as preocupam ou que mais sabem. Mas a lógica destes 16 setores, ainda que não sejam um governo sombra, corresponde àquilo que na sua ideia seria uma organização de governo? Não. Isto é obviamente inspirado numa lógica do governo que está ou de um outro qualquer governo. Agora, daí não se pode inferir que se isto fosse mesmo um governo sombra, que seria assim. Algumas coisas até batem com secretarias de Estado, outras batem com ministérios, outras cruzam-se. Isso não está exatamente a régua e esquadro relativamente a um governo. Só para te perguntar duas questões mais operacionais. Uma delas, queria perceber se estas pessoas que foram convidadas fazem isto num regime de voluntariado ou se recebem alguma avança do partido. Não. Voluntariado. E depois queria perguntar-lhe também se vão ter a missão de criar um programa eleitoral ou se algumas destas ideias, no curto prazo, podem ser, por exemplo, projetos de lei para apresentar na Assembleia. Exatamente, podem ser exatamente as duas coisas. Ou seja, o Conselho Estratégico Nacional vai naturalmente acompanhar, não será bem a conjuntura, e entre conjuntura e estrutura, não vai acompanhar a conjuntura no sentido de estar a acompanhar as notícias do dia-a-dia, isso seguramente que não, mas vai acompanhar temas de atualidade e ao mesmo tempo vai produzir reflexão do ponto de vista estrutural, que é aquilo que depois dará lugar ao programa a apresentar às próximas eleições de 2019. É seguramente isso. O que não conflitua, ao contrário do que também já havia escrito, não conflitua com aquilo que é a atividade do grupo parlamentar, até porque junto agora de cada um destes coordenadores e porta-vozes haverá uma pequena equipa, muito pequenina, que cada um escolherá e obrigatoriamente estará um membro do grupo parlamentar nessa equipa, quando já não está por força da composição. Portanto, há aqui uns 2 casos ou 3 casos em que já estão deputados, o coordenador ou o porta-voz é deputado. Não foi dado o prazo. Nós, na primeira reunião, vamos, em conjunto, definir alguns prazos, mas não tem que ser necessariamente o prazo
do programa eleitoral, que ainda estamos longe, mas vamos dar naturalmente alguns prazos, estabelecer algumas metas, alguns objetivos. Mas há a pergunta que me fez há bocado, que acabei por não responder diretamente, e portanto com certeza que, até o próprio nome indica, os porta-vozes é para ter voz, não é para não terem voz, não é? Ou seja, quando precisarmos de conhecer a reação ou o comentário do PSD sobre um assunto, de justiça, de educação, do que for, é o porta-voz que nos devemos dirigir. Não, dirigem-se à doutora Flor Bela Guedes, que por sua vez indicará o porta-voz que vai falar. Assim é que as coisas... Sobre essa área não será o porta-voz... Não. Sim, está bem, depende. Imagino, a resposta pode ser dada a partir do grupo parlamentar, não tem que ser dada a partir daqui. Em cada situação logo se vê, não é? Pelas minhas contas por alto, são 9 mulheres em 32 nomes. Pergunto se a paridade não foi um critério. As contas não são por alto, não são por alto, são certas, são corretas, contou bem, são 9. Dá 28, tal, cerca de 30%, portanto, está ali. Precisava ter mais uma mulher para cumprir, precisava mais uma. Com mais uma já cumpria essa regra. Não houve naturalmente a preocupação, enfim, de ter homens e mulheres, mas não a preocupação extrema de cumprir a cota. Também podia também estar ao contrário e eu não alterava por estar ao contrário, não é? Esta questão de haver porta-vozes setoriais não pode acabar por não dar certo na estrutura, na resposta do partido a nível nacional? Peço desculpa, não estou a ver bem a sua pergunta. Não pode gerar uma certa confusão por haver uma resposta nacional que procuremos junto do presidente do partido e depois também haver os porta-vozes setoriais, ou seja, criar aqui uma certa confusão. Não, até porque tem de olhar para isto não apenas na lógica que está a pensar da comunicação social e de dizermos qualquer coisa à comunicação social. Imagine também em debates, conferências, inúmeras coisas que acontecem pelo país fora. Imagine que em Miranda do Douro vão fazer um debate sobre a Europa. Aqui pode ir o nosso porta-voz sobre a Europa, a Miranda do Douro, a uma conferência sobre a Europa. Por exemplo, está a ver? Portanto, tem de ver isto numa lógica alargada e não exclusivamente direcionado à comunicação social. Não disse que não estipulou uma data para a conclusão do programa eleitoral porque as eleições ainda estão longe. Mas caso existam eleições antecipadas, está preparado? Não prevejo que existam, mas a resposta é de lá para ali. Se fossem antecipadas, teríamos naturalmente de conjugar o timing com essa antecipação. Isso é óbvio, não é? O senhor falou dos independentes na Comissão Consultiva. Eu não percebi... E aqui também tem muitos independentes, não é? Quantos independentes aqui estão? Eu não conheço essas pessoas. Não, confesso que não contei, mas tem muitos independentes. Tem muitos independentes aqui. Olha, podia ter feito essa conta, não a fiz. Sabe dizer-me quem são? Olhando para os nomes. Correspondem praticamente a um terço. Um terço dos que estão aqui são independentes? Não sei, talvez não chegue a um terço completamente. Talvez não chegue. Sabe dizer-me quem são, olhando para os nomes, doutora? Porque eu não conheço estes 32 nomes. Conheço alguns, mas não faço ideia. Tenho dúvidas em alguns. Sinceramente, tenho dúvidas em alguns se são militantes ou se são... Eu depois dou-lhe essa informação. Neste momento não lhe consigo. Podia ter feito, efetivamente. Também contei as mulheres, isso contei. Também havia média de idades, mas isso essa conta não fiz, confesso. Mas também... A média de idades. A média de idades nos coordenadores são 60 anos e nos porta-vozes 45. No partido há quem aponte que este Conselho Estratégico que ainda falta nacional, que ainda falta desdobrar a nível distrital, a nível local, há quem aponte que o Dr. Rui Rio não terá tempo para olear uma estrutura deste género até às eleições legislativas. Achas que vai ter tempo para pôr isto? Eu acho que essa observação é uma observação muito pertinente. Porquê? Porque isto que eu hoje apresentei tem algumas características próprias, mas não é completamente diferente do que, noutras ocasiões, o partido ou outros partidos já fizeram. Onde é completamente novo é depois o desdobramento à escala distrital. Isso é que nunca houve em Portugal. Isso é que é trazer a militância partidária para um patamar completamente diferente. Portanto, a sua pergunta, ou as questões que lhe colocaram é pertinente e até lhe digo mais, o presidente do partido sozinho não tem seguramente tempo para isso. Portanto, isto só funcionará e vai funcionar
de acordo com aquilo que é a dinâmica de cada uma das distritais. Nós vamos incentivar as diversas comissões políticas distritais a criarem esses setores. Não é? Mas vai depender daquilo que for a dinâmica e a qualidade política das próprias distritais na criação destes setores. Vamos lá ver. Ninguém vai exigir que em Bragança haja uma secção distrital de defesa nacional ou de relações externas. Percebe-se que não será possível. Mas há áreas como a economia, como a saúde, como a educação, em muitos distritos a agricultura, que é perfeitamente possível, desejável e relativamente fácil de criar essas secções distritais, que aliás também têm aí, penso que é um dos elementos que foi distribuído, que é a deliberação que a Comissão Política Nacional tomou relativamente também às linhas orientadoras de funcionamento dessas secções. Umas linhas muito largas, enfim, cada um dependerá também muito da criatividade de cada um, mas tem de ter pelo menos 25 elementos, não é, para fazer uma secção, e podem ser interdistritais. Imagino que Castelo Branco sozinho não consegue, pode-se juntar com a Guarda, e um militante de Castelo Branco não deixa de poder ter o espaço de militância porque não tem escala em Castelo Branco. Juntou-se com a Guarda e consegue-se assim fazer. E, portanto, essa parte, efetivamente, é uma parte que o nível de êxito nunca será, como é que é dizer, nunca se pode medir entre 0% e 100%. 0% é inadmissível, 100% neste curto espaço de tempo é impossível. Vamos ver se ficamos em 40%, 50%, 60%, mas é para, digamos, criar um novo espaço de militância que depois não possa andar para trás, não é? Mas há prazo para a formação destas secções ao nível distrital? Neste momento já há distritos que as estão a formar. Já há neste momento, porque repare, a partir do momento que a Comissão Política Nacional aprovou este documento, também não era preciso ser conhecedor destes nomes para estarem já a trabalhar. Portanto, eu tenho conhecimento que há distritos que já estão a trabalhar e a criar. Este órgão com este desenho e este funcionamento implica alterações de estatutos ou funcionará de forma para-estatutária? Não precisa de alteração dos estatutos. Portanto, pode funcionar da forma como está aqui com estas normas. Se me perguntar, mas se houver uma grande revisão dos estatutos, valia a pena enquadrar de forma diferente? Valia a pena enquadrar de forma diferente. Mas não é por não haver essa reforma administrativa, digamos assim, estatutária, que politicamente não se possa funcionar desta forma. Mas prevê-se uma revisão profunda dos estatutos? Não se prevê, porque para isso era preciso fazer um congresso. Há ali algumas alterações propostas ao Conselho Nacional que estão a ser analisadas, mas não me parece que, se o tempo já é escasso, estar agora a fazer um congresso para rever os estatutos, não dá. Por isso é que optamos por fazer desta forma, funciona assim politicamente. Se amanhã o partido quiser institucionalizar ao nível estatutário, até com a experiência que vai decorrer do que vamos ver agora nos próximos meses, seguramente que isto estará bem pensado, mas a prática vai nos ensinar pequenas coisas, como sempre na vida, e portanto podemos depois fazer esses ajustamentos. Nós e os outros, porque se isto for um êxito, os outros partidos não têm outro remédio que não seja fazer coisa parecida, senão ficam para trás. Está tudo? Muito obrigado.